Muito bem, meu povo. Então, vamos lá. Coloquei lá no nosso grupo ontem a necessidade, né? Que alguns tinham. Alguns respondeu, outros não. E de todos os grupos, o conteúdo que mais se destacou e que a galera mais pediu aí para reforçar, legislação de trânsito, a parte de infrações, tá? O conteúdo que ganhou nos 3 grupos do WhatsApp. Então, nós vamos dar hoje a parte de maior votação, tá? Infrações e penalidades. Caneta e papel na mão. É difícil? Só um trisquinho. Não é um bicho de 10 cabeças, não. É só de 7. Mas se prestar atenção, vai conseguir, viu? Pode ter certeza disso. A primeira coisa, pessoal, que vocês precisam, Boa noite. primeira coisa que vocês precisam é conseguir a diferença entre penalidades e medidas administrativas, tá? É aonde alguns acabam confundindo, tá? O que é penalidade e o que é medida administrativa. Quando se fala penalidade, pessoal, penalidade é tudo que acontece ou que poderá acontecer com o condutor. Então, ó, penalidade é o que pode acontecer ao condutor. Como assim, professora? Pode acontecer ao condutor? O condutor ele pode ser multado, o condutor ele pode ser suspenso, o condutor pode ganhar uma cassação da CNH ou uma cassação da permissão. Ele pode fazer o curso de reciclagem, pode ganhar uma advertência por escrito. Então, toda vez que falar assim, ó, penalidade é o que vai acontecer ao condutor, ou o que poderá acontecer ao condutor. Já as medidas administrativas é do carro. Então, é o que pode acontecer com o carro. O motorista, ó, o motorista não é removido, o motorista não é retido. Isso daí é o carro. É o carro. Então, vamos para as penalidades, para você conseguir diferenciar na hora da prova, tá? Olha só. Primeira penalidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a multa. Multa. A multa, pessoal, ou ela vai ser de responsabilidade do condutor, ou ela vai ser de responsabilidade do proprietário. Do proprietário. Vai depender da situação, tá? Tudo depende da situação. Quer ver? Olha essa situação aqui, ó. O carro é do José, tá no nome dele, a documentação. Porém, quem está dirigindo é a Maria. Ao ser parada em uma blitz e foi exigido a documentação de porte obrigatório, e a documentação estava em dias, tanto ela, motorista, quanto a do veículo, sabe aquele agente de trânsito bem enjoado, que além da documentação, foi exigir os equipamentos obrigatórios. E exigiu da Maria o step. O step estava rasgado. Rasgado. Quem estava dirigindo? Maria. A multa vai para quem? Para ela ou para o José, que é o proprietário do carro? Coloca aí no chat. Maria ou José? Leice diz que é José, Érica diz que é José, Gustavo Gavanda diz que era José, a Marlene diz que é José,
Stefânia diz que é Maria. Leidiane diz que é José. Foi parada? Foi pega? É dela. É dela? Não era ela que estava dirigindo, Leide? Não era? Então, é dela. Quer ver a situação ser diferente agora? A Maria estava dirigindo e ela passou no semáforo fechado. E o semáforo tinha radar, tinha pardal. Ela tinha que ter parado, ela não parou, ela passou. Só viu o flash. A multa vai chegar. Agora sim é no nome dele. Por quê? Porque não foi parado, não foi autuado. Então, sabe quem estava dirigindo? Se era José ou se era Maria? Se era Cleide, se era Raimundo, se era Luiz, se era Fernando? Não, não foi parado, não foi parado. Então, ó, não foi parado, não foi autuado, a multa é de quem? Proprietário. É dele. A multa é dele. Pessoal, um detalhe. Quando a notificação chegar na casa dele, ele tem 15 dias para jogar a multa para Maria, tá? Quanto tempo o proprietário tem para identificar o condutor infrator? 15 dias da data da notificação. Ah, professora, eu ouvi 30. Era 30. Não é mais. Agora é 15 dias da notificação. Chegou a notificação, assinou 15 dias para apresentar o condutor infrator, senão a multa vai ser dele. Se ele não apresentou, que é a Maria, vai ficar no nome dele. Pontuação dele, multa dele, valor a ser pago, tudo no nome dele, tá? Detalhe, a multa só vai sumir do sistema quando completar um ano. Essa história de pagar a multa correndo, achando que vai tirar do sistema, não existe isso, viu? A multa não vai sair do sistema, ela vai continuar lá. O fato de pagar logo só indica que ele vai ser privilegiado, porque vai ter o desconto de 20%, e dependendo do valor da multa, compensa 20%, tá? Porque sair do sistema com preferência não vai, não. Vai continuar lá. Só sai do sistema quando completar um ano, tá? Só sai do sistema quando completar um ano. E é claro, tem que estar paga, né, gente? Fazer igual meu primo. Professora, tá aqui, ó, a multa já passou mais de um ano e não saiu do meu nome. Não vai continuar lá, não pagou? Só vai sair quando pagar. Só vai sair quando pagar. Enquanto não pagar, não sai do sistema, tá? Continua lá. Aí nós vamos agora para advertência por escrito. Advertência por escrito é outra penalidade. Essa advertência por escrito, ela só é válida para aquele condutor que não cometeu infração de natureza gravíssima e grave nos últimos 12 meses. Então, se ele não cometeu infração gravíssima e grave, quando ele aprontar a primeira vez, se for leve ou média, aí ele ganha advertência por escrito. Essa advertência por escrito é um bônus, por assim dizer, que o Detran dá para aquele condutor continuar sem cometer infrações de maior peso. É um estímulo a não cometer infração de maior natureza, ou seja, gravíssima e grave. Gravíssima e grave. Professor, e se ele ganhar advertência por escrito? Ele precisa pagar a multa? Não, porque não vai gerar multa.
e nem pontuação. Só que lembre, ele não pode ter infração gravíssima e nem grave no nome dele. Tá? Ele tem que ser um motorista exemplar. Teve uma época atrás aí que o Detran andou soltando um blá 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 aí, que aquele motorista que não cometesse infrações de peso ia ganhar uma borda dourada na CNH. E muitos acreditaram, então esperando até hoje essa borda dourada. Isso daí não existe, não. Isso daí é só para incentivar o motorista a não cometer infração de maior peso, tá? Então, ó, a segunda penalidade é a advertência por escrito. Agora eu vou mudar a pergunta. Eu vou fazer diferente de tudo que eu expliquei até agora de advertência por escrito. Advertência por escrito, ela só é válida para as quais infrações? Coloca aí no chat. Advertência por escrito, ela só é válida para quais infrações? Stefânia colocou leve e média. Érica colocou leve. A Wanda colocou gravíssimo e grave. É leve e média. Cleidiane colocou leve e média. Tá? Ela é válida para infrações leve e média. Não é válida se cometer grave ou gravíssimo. Grave ou gravíssimo. Tá? Vamos para a terceira penalidade. Terceira penalidade. Suspensão do direito de dirigir. É aí aonde pesa para muitos de vocês que estão aqui comigo hoje. É a confusão na cabeça entre suspensão e cassação. Quem se confunde aí, coloca eu no chat para mim, relacionada à suspensão e cassação. Quem é que confunde isso daí? Angélica confunde, a Wanda confunde, Cleidiane confunde, Marlene também confunde, Érica. Muitos acabam confundindo, né? Eu também confundia bastante, até eu entender a linha de raciocínio que eu precisava ter. Luiz falou que também se confunde um pouco. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam lembrar é o seguinte: suspensão do direito de dirigir não significa perda da CNH. É por isso que muitos se confundem na hora da prova. Porque fala assim, fulano foi suspenso, então ele perdeu a CNH. Não, ele não perdeu a CNH. Não perdeu a CNH. Ele foi suspenso. Quando se fala condutor suspenso, significa que ele está proibido, olha só, temporariamente de dirigir. Quando se fala que o condutor está suspenso, significa que temporariamente ele está proibido de dirigir. Esse temporariamente pode ser de 6 meses a 1 ano. Vai de acordo com o que ele aprontou na direção. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. E a Cleidiane vai ser a agente de trânsito, tá, Cleidiane? Aí eu vou perguntar o tempo de suspensão e você vai fazer aí com a mão, ó, se é 6 meses, 7, 8, 9 ou 10 meses que você vai dar. Ou 1 ano. Se for 1 ano, você faz assim, 1 ano para mim. O motorista, ele foi pego fazendo um cavalo de pau ou uma manobra perigosa
em uma via pública e perto de uma padaria, no dia de domingo, por volta de 9 horas da manhã. A Cleidiane, ela estava na padaria lanchando. Ela estava lanchando antes de ir para o plantão dela. E ela viu esse motorista fazendo essa palhaçada em frente a uma padaria. Cleidiane, você é a autoridade. E agora? Quanto tempo você dá de suspensão para esse motorista aí? É de 6 meses a 1 ano. Qual é o tempo que você dá? Qual é o tempo que você dá? 1 ano de suspensão? Você das braba, você é dazinha. Eu também aplicaria 1 ano de suspensão. Quer dizer que ele perdeu total a carteira dele? Não. Lembra o termo que eu usei? Ele perdeu temporariamente, provisoriamente, por 1 ano. Vai ficar no molho? Sim. Vai ficar proibido de dirigir? Sim. E tem que ser obediente? Sim. No trânsito, quem não obedece, paga e paga caro. A Marlene é boazinha, ela dava só 6 meses de suspensão. A Angélica já aplicaria 1 ano também, ela é brava. Pessoal, 1 ano foi o que foi aplicado. Durante 1 ano, aquele motorista não pode dirigir. Não pode dirigir. Sabe por que eu falei que no trânsito, se desobedeceu, paga? Olha a corda quebrando no lado dele, ó. Ele suspenso, ele iria ficar 1 ano de castigo. Quando passar o período de suspensão dado pela Cleidiane, ele faria o curso de reciclagem e pegaria a carteira de volta. Só que o que aconteceu? Sabe aquele motorista que fala assim, ó, dirijo mesmo, não tô nem aí? Não é possível que eu vou aqui na escola do meu filho e vou ter uma blitz. Olha só. E o que aconteceu? Para nossa alegria, ele foi pego. Ele poderia estar dirigindo? Não, ele não poderia estar dirigindo. Francisco está falando que não está ouvindo nada. Ativa o áudio, Francisco. Do lado esquerdo. Clica nele e ativa o Wi-Fi. Ativa o áudio Wi-Fi. Muito bem. Então, quando se fala assim, ó, ele não poderia dirigir e ele foi pego dirigindo, ele agora sai da suspensão e vai para a cassação. E ele vai para a cassação. Quando ele vai para a cassação, é perda total. Perda total. Ele vai ter que começar tudo do zero. Tudo de novo. Era 1 ano, não era? Que a Cleidiane tinha dado para ele de castigo? Agora vai ser 24 meses. 2 anos. 2 anos. Aí ele inicia tudo de novo.
ele inicia tudo de novo, tá? Toda vez que tem suspensão do direito de dirigir e ele desobedece e dirige, se for pego, é claro, ele sai de uma perda temporária e entra numa perda total. Total. Tendo que aguardar 24 meses ou 2 anos. Ou 2 anos. Prejuízo total. Tá vendo o que eu falei que tem que obedecer? Então, para ficar bem claro aqui, ó, toda suspensão é uma perda temporária, tem que aguardar o período determinado para fazer o curso de reciclagem. Fez o curso de reciclagem? Se o Estado exigir a prova, vai fazer a prova e vai pegar a carteira de volta. Se não exigir, só faz o curso e pega a carteira de volta. Se ele vacilar e for dirigir, se for pego, aí ele vai ser cassado. Na cassação, aí sim, ó, perda total. Aí você pode falar, perdeu a carteira. Perdeu mesmo, acabou, não tem mais, não é habilitado. Por 2 anos. Vai ter que aguardar 2 anos. Aí o bonito morava aqui em Brasília. A coisa linda sai daqui de Brasília e vai lá para o Paraná, achando que lá ele consegue enganar o sistema do Detran e tirar a carteira. Consegue? Gente, o Renache de vocês é cuidado por quem? Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, lembra? Lembra do significado da palavra Renache? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. É nacional. Não adianta sair de Brasília e ir para o Paraná, não adianta sair de Brasília e ir para Goiânia, não adianta sair do Goiás e ir para o Piauí, sair de Fortaleza e ir para Aracaju. É nacional. Aonde colocar lá o seu nome, seu CPF, vai aparecer o seu Renache suspenso ou cassado. Não adianta querer enganar o sistema. Não vai, não vai. Então, é 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá? Beleza? Consultou a pontuação? Consultou o sistema? Consultou o Renache? Perdeu. Perdeu. Não adianta. Então, ó, caçou, perdeu tudo. PPD, que é no caso de vocês, permissionário. Olha só, quando se fala assim, ó, quando se fala assim, ó, toda vez que na prova eles usarem esse termo aqui, ó, presta bem atenção agora, porque senão você pode acabar se confundindo, tá? Quando eles usarem esse termo aqui, ó, Renache, Renache, tá ligado a quem? Você, condutor. Renavan, teu carro. Condutor ao teu carro. Renavan, ao teu carro. Permissionário, que é você. Você é permissionário. Você que está tirando a PPD. O permissionário, ele tem a carteira suspensa ou carteira cassada? Permissionário pode ter a carteira suspensa ou cassada?
Permissionário tem a carteira suspensa ou cassada? A Estefânia colocou cassada. Luiz também. A Wanda falou que é suspensa. Cleidiane também falou que é suspensa. Angélica diz que é cassada. A PPD, que é a permissão para dirigir, ela não suspende. Ela caça direto. Marlene colocou suspensa também. Sabe por que que a PPD caça direto? Porque na suspensão ele ainda tem uma chance. Na permissão não tem chance nenhuma. Na permissão, se cometer uma multa grave, tchau, perdeu tudo. Uma gravíssima, tchau, perdeu tudo. Duas médias, tchau, perdeu tudo. Esses dias, uma aluna me ligou desesperada, literalmente desesperada. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com a filha dela, porque ela tem uma filha, e assim, é criança, eu jurava que assim, como eu sou mãe, eu só penso no pior. Aí, qual era o lema? Resolveu dar uma carona para um colega de trabalho, e a colega não estava com o cinto. E foi parada numa blitz, ali na estrutural. O que aconteceu? É isso mesmo que tu está pensando. Perdeu. Perguntou se eu ou o professor Fábio podia fazer um recurso. Recurso de quê, criaturas? Que foi pego em flagrante, foi autuada lá dirigindo, a colega sem o cinto. Vou alegar o quê? Não tem o que alegar. Não tem. Não usar o cinto, não importa o motivo. Não uso porque não quero, não uso porque esqueci, não uso. Tem uns que ainda falam assim: ah, mas o cinto estava enfiado lá de trás do banco, professor, e não deu para mim usar. É grave do mesmo jeito. Sem cinto de segurança é grave. Não importa o motivo. Não importa o motivo, tá? Sem cinto de segurança é grave. Então ela perdeu a permissão. Perdeu a permissão. Agora vai ter que iniciar tudo de novo. Tudo de novo. A vantagem é qual? Que ela não precisa perder um tempo esperando. Igual na cassação da CNH, que é 2 anos. Se ela tiver dinheiro, igual a Estefânia colocou aí, imediatamente ela pode abrir outro processo. Perdeu hoje, amanhã ela pode abrir outro processo. Tá vendo? É tua responsabilidade. Tua. Sentou no banco do motorista? Todas as vidas que estão tá dentro do carro, é você que tem que proteger. É você que tem que cuidar. Então, na maior cara de pau, olha para trás, ó, põe o seu cinto. Se eu vou sair quando você colocar, não, é aqui pertinho. Põe, moço. Põe. Nesse pertinho, sabe-se lá o que pode acontecer? Nunca se sabe. É melhor pôr. É melhor pôr, tá? Então, pode cometer grave? Não. Outro exemplo de gravíssima que o permissionário faz muito e perde. Celular. Usar o celular na direção. Tá aqui, ó. Atendendo a ligação, ó. Tchau. Perdeu. Celular na direção é gravíssimo. Ai, professor, eu aprendi que era média. Era média. Não é mais, há muito tempo. Celular na direção é gravíssimo. Celular é gravíssimo. Na permissão, posso cometer multa? Pode. Uma média você pode, não dá problema nenhum. Leve você também pode, não dá problema nenhum. Você não pode é duas médias, ou uma grave, ou uma gravíssima. Não pode. Não pode. A outra penalidade é o curso de reciclagem, que é a sexta.
Todo condutor que é suspenso tem que fazer o curso de reciclagem. Toda suspensão é infração gravíssima. Mas é toda infração gravíssima que suspende? Não. Na Bahia ninguém liga. É desse jeito. Então, ó, toda vez fez o curso, resolveu a situação. Se precisar da prova, faz, se não, acabou. Curso de reciclagem é para quem foi suspenso. Só é suspenso quem cometer infração gravíssima. Lembra disso, tá? Aí nós vamos para as medidas administrativas. As medidas administrativas. Tem estado que não tem fiscalização, né? Aí eles pintam e bordam, né, Gleice? Pinta e borda. Olha só, pessoal. Medida administrativa, nós falamos no comecinho da aula, que é o que acontece ao carro. Ou ele é retido, ou ele é removido. A retenção, é resolvido ali na hora, é resolvido na blitz. Não precisa ir para o Detran para resolver lá. Tudo que se resolver ali no local é retenção. Quando se fala resolver, é tirar o carro, pegar o rumo. Não significa que não vai ser multado. Se foi parado na blitz e tem uma irregularidade, a multa vai ser aplicada. Isso é fato. A banda falou que confunde isso. Quando é retenção, é porque resolve na blitz. Quer ver, ó, resolver na blitz? Tá dirigindo. Foi parada na blitz. Tá sem o documento de habilitação. Tá sem o documento de habilitação. Foi parado na blitz? Não tem isso aqui, ó. Ó. Não tem isso daqui, ó. Não tem habilitação. E não tem ela baixada aqui, ó, no celular. E agora? Vai ligar para alguém, trazer para você. Você pode até aguardar o agente de trânsito ir lá no sistema e verificar se você é realmente habilitado. Só que você acha que ele vai resolver isso rápido? Vai te deixar de molho um tempão. Compensa muito mais você ligar e pedir para alguém trazer. Geralmente, eles te dão um prazo para resolver a situação. E o prazo, na maioria das vezes, é 2 horas. Então, dependendo de onde você morar, eu te falo o seguinte: pede o Uber, vai, pega teu documento e volta. O carro fica. O carro vai ficar. Resolveu? Trouxe? Trouxe. Te livrou da multa? A multa já foi aplicada. É por isso que alguns confundem na hora da prova, achando que na retenção, o fato de trazer a habilitação, ou trazer o macaco, ou trazer uma chave de roda, vai apagar a multa não vai ser tirada do sistema, ela já foi aplicada. O fato de trazer o item que estava ausente ou quebrado é só para você ir embora, seguir teu percurso ali. Só para isso. Toda vez que você resolver ali na Blitz, é retenção. Quer ver? Ó? Era sem cinto de segurança. Pôs o cinto? Resolveu? Retenção ou remoção? Retenção. Estava dirigindo e foi parado na Blitz, documentação estava certinha, só que detalhe, o triângulo estava quebrado. Equipamento inoperante é o quê? Grave. 5 pontos na carteira. A medida administrativa é a retenção, até você ligar para alguém e trazer o triângulo. Trouxe?
Resolveu a situação? Te livrou da multa? A multa já foi aplicada. A multa já foi aplicada. Olha como a remoção é bem diferente, ó. A remoção do veículo é quando não resolve no local. Remoção vai ser resolvido lá no Detran. Quer ver? A criatura tem 4 anos que não paga IPVA, que é o Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor. O carro está sem o licenciamento anual. Pode estar rodando. Vai resolver ali na Blitz. O carro vai ser levado para lá. Só vai tirar do depósito quando pagar, ó, multa, diária, guincho e os IPVA, tudo vencido. Vale a pena arriscar? É desesperador. A Leide chega e colocou a mãozinha no rosto, tá vendo? Como é desesperador? É, é desesperador. Tá vendo? Outra situação. A criatura pegou e mudou a cor do carro dele. Deu a doida, vou trocar de cor. Pode trocar, o carro é teu. Se quiser pintar de lilás, tu pinta. Pink pintar, vou homenagear a Barbie, pinta de rosa. O carro é teu. Só que faz o quê? Regulariza. Muda na documentação. O carro é preto. Tu para na Blitz com carro rosa, você fez o quê? Adulterou? Vai ser resolvido na Blitz? Só vai resolver na onde? Lá no Detran. Vai ter que fazer vistoria. Vai ter que pagar um monte de taxa para imprimir uma nova documentação, com a nova cor agora. Então, só resolve na onde? Lá. Retenção ou remoção? Remoção. Remoção. Só resolve lá. Quer ver outra situação? O carro é aquele modelo mais antigo e a placa estava amarrada com arame. Caiu o lacre. Já estava tão antiga que caiu o lacre. E agora? Foi parado na Blitz. Vai resolver ali na hora? Adulteração. Se brincar, não está mais nem com a placa. Pegou uma chuva e a enxurrada levou. E agora? Só lá. Remoção. Então, ó, lê a pergunta. Quer ver? Conduzir um veículo sem lentes corretoras. Ou seja, dirigir um veículo sem óculos ou sem lente de contato. Aquele condutor que na habilitação consta que precisa. É infração gravíssima com retenção ou remoção do veículo. O problema é o motorista que está sem o óculos. Precisa ir para o Detran para resolver isso daí? Ou alguém pode trazer? Exatamente, Estefânia. É gravíssima com retenção. Pode trazer, né, Wanda? E resolve a situação. É uma retenção. Olha outro exemplo de retenção, ó. O condutor está dirigindo o carro bonitinho e estava usando fone no ouvido. Estava lá curtindo a música que ele gosta, 2 fones nos ouvidos. E agora? Fone nos ouvidos é média. Retenção ou remoção? Resolveu a situação? Precisa ir para o Detran para resolver isso daí? Retenção. Retenção. O que eu resolvo na hora é retenção. A pergunta já te ajuda a raciocinar.
A situação envolvida e já te ajuda a raciocinar. Mexeu com adulteração, é só no Detran. Ah, adulterou silenciador, adulterou escapamento, vai resolver no local, gente? Não vai. É o quê? Remoção. Resolve no local, vai trazer retenção. Retenção. Agora, como eu vou identificar se a multa ela é gravíssima, ela é grave, ela é média ou ela é leve? Vou dar alguns exemplos para vocês. Geralmente, esses exemplos que eu dou são os mais cobrados em prova. Vai que é cobrado na tua. É claro que em muitas regras tem exceções, não é assim? Nas multas também, as regras têm exceções. Quer ver? Ó? Infração gravíssima, nós ensinamos para vocês lá na plataforma e no ao vivo, que é quando pode matar, ferir, é uma ameaça direta à vida de alguém. Direta. É gravíssimo. Alguns exemplos da gravíssima, ó. Avançar o semáforo fechado, usar o celular na direção, dirigir sem óculos ou sem lente de contato, dirigir embriagado, exceder a velocidade da via mais de 50%, conduzir moto com uma criança menor de 10 anos, conduzir moto sem capacete, criança fora do assento certo para a idade dela, criança no colo, tudo isso daqui é gravíssimo. Tudo é gravíssimo. As graves, falta de manutenção do carro, defeito do carro. Ou você tem aquilo dali, mas ele está inoperante. Lá na plataforma, a gente usa o termo assim, ó, equipamento obrigatório, inoperante ou ausente. Professor, o que significa inoperante? Quebrado. Eu falo para você, ó, eu tenho uma batedeira, mas ela não está funcionando. Então, a mesma coisa de quê? Não tem. Eu já falo que eu não tenho. Você vai me pedir emprestado e não vai funcionar, eu não tenho. Não tenho, eu não estou mentindo. Está quebrado, então não tem. Não tem. Foi parado na Blitz, o triângulo, o exemplo que eu dei, está quebrado. Então, tu não tem. O step está rasgado. Então, você não tem. A chave de rodas não é a ideal ali para os pneus que está no seu carro. Então, você não tem. O macaco que você tem no carro não é o que tem a manivela. A manivela quebrou. Então, você não tem. Não tem. Então, isso é grave. Ou um exemplo de grave bem comum que cai na prova. Exceder a velocidade da via entre 20 e 50%. Entre 20 e 50%. Isso é grave. A gravíssima, eu falei, exceder a velocidade máxima da via acima de 50%. Acima de 50%, ela é gravíssima. De 20 a 50, ela é grave. Uma grave que cai muito na prova de vocês, e vocês erram de vacilo, porque na aula de direção defensiva, o professor Fábio fala não sei quantas vezes na danada da plataforma. Não deixar a distância de segmento. Não deixar a distância de segmento, andar colado demais. É infração de natureza grave.
A questão lá do cinto de segurança. Mais uma vez, eu vou repetir. Cinto de segurança. Não importa o motivo. É grave. Ah, professora, para mim o cinto de segurança tinha que ser gravíssimo. Para mim também. Sabe por quê? Porque se o condutor está usando o cinto, o passageiro da frente também está usando o cinto, e atrás tem alguém sem, o fato dele estar sem pode matar quem está usando o cinto. Não é porque está usando o cinto que vai morrer. É porque o corpo dele fica solto no carro. E, ó, se vai no pescoço, corpo solto, vai para tudo quanto é lugar. Tá solto. Chacoalha. Para mim tinha que ser gravíssimo, mas o CTB fala que é grave. Grave. Olha a média. Olha a média. Transtorno, aborrecimento, perturbação. O que incomoda, o que atrapalha, perturba. Ó, deixar o veículo sem combustível numa via de grande movimentação, segunda-feira, 7h30 da manhã, um EPTG da vida estrutural, EPNB atrapalha, incomoda, perturba, é média. Vai fazer tu chegar atrasado no trabalho e tá ligando pro patrão, falando que estava no congestionamento e engarrafamento? Média. Estava usando fone nos ouvidos, na direção? Média. Estava dirigindo de rasteirinha, sem prender atrás? De havaiana, sem prender atrás? Salto alto? Bota? Média. E descalço? Não é multa. Você não pode deixar o chinelo embaixo do seu banco, porque daí no retorno, o carro vira e ele pode ir para debaixo dos pedais e ali causar um acidente. Tirou, coloca para trás, vai ter problema nenhum. Vai ter problema nenhum. Outra média. Comeu isso daqui, ó, um cebolito, e jogou a embalagem pro lado de fora. Já vi alguém fazendo isso daí? É média? É média. Agora, se eu pego algo que pode machucar, ferir, lá na plataforma o professor Fábio usa o exemplo do coco. Ele fala assim, ó, se eu jogo água de coco, é média. Se eu jogo o coco, é gravíssimo, porque eu posso causar um acidente. Um acidente. Tá? Então, ó, não vou machucar, média. Posso machucar? É gravíssimo. É gravíssimo. Outra média que cai muito em prova, na verdade, essa é a que mais cai dos excessos de velocidade. É a que a galera mais erra. Exceder a velocidade máxima da via em até 20%. Até 20%, média. Até 20% é média. Leia a questão. O problema é que na hora que você está fazendo a prova, você vê lá, ó, excedeu a velocidade da via, é gravíssima, porque pode matar, pode ferir, pode machucar. Não, não tem como eu comparar, pessoal, ó, o motorista, que a velocidade da via é 60 e ele está andando a 140, 130, com aquele que é 60 e está andando a 70. Tem como eu comparar? Não tem, gente. Não tem como eu colocar a mesma penalidade. Não tem. Não tem. O risco é muito maior. Então, a penalidade dele tem que ser maior. Tem que ser maior. As leves, só são três principais. Só que essas três principais geram uma confusão enorme, para não falar outra palavra. Quais são essas três principais, professora?
Esquecer documentos obrigatórios, seu ou do veículo, PPD ou CNH e CRLV do carro. Essa é a primeira. A segunda, usar a buzina em horário e local proibido, mesmo que seja para perturbar, em toques prolongados. Duas infrações que não importa a situação, vai prevalecer a mesma coisa. Da buzina. Buzina, tá em lugar errado? É leve. Tá em horário errado? É leve. Tá prolongada? Leve. Ah, mas perturba. Sim, mas o CTB fala que é leve. Aí tu marca médio, pede. É igual a grave. Qualquer motivo, cinto de segurança, qualquer motivo é grave. Buzina, qualquer motivo é grave. Buzina, qualquer motivo é grave. Horário proibido, buzina, qualquer horário, leve, perdão. Horário proibido, leve. Local proibido, leve. Buzina prolongada, leve. Estou buzinando na frente da igreja, leve. No cemitério, leve. Orfanato, asilo, leve. Escola, leve. Leve. Essa é a segunda. Eu falei que era 3. A terceira, para mim, tinha que ser gravíssima, mas não é leve. Dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. É isso mesmo que você ouviu. Dirigir sem atenção ou dirigir desatento, dirigir distraído, é leve. Um sinistro demora no máximo quantos segundos para acontecer? Os alunos que ficaram um tempo sem estudar, talvez está perdido nessa palavra que eu usei, sinistro. Acidente não é mais acidente, agora é sinistro, tá? Sinistro. 3 segundos para acontecer, se muito 4. É assim, ó, piscar e aconteceu. E aconteceu. Mas é leve. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5. E gravíssima, 7. Gravíssima, 7. Se referindo à pontuação das infrações, ó, a Cleidiane está colocando aí no chat, ó, que caiu na prova dela a questão do horário, viu? Pode ser que caia na tua também. Quando se fala, pessoal, pontuação, geralmente eles perguntam em decrescente e crescente, tá? Decrescente, gravíssima, grave, média e leve. Decrescente é descida. Decrescente, descer. Crescente, leve, média, grave e gravíssima. A Cleijane colocou que na prova dela também caiu sobre o sinistro. Tá vendo? Cuidado com crescente e decrescente para não confundir. E lembra, pessoal, uma questão faz diferença. Vocês sabem que faz. Melhor do que eu. E a raiva que é. Por um ponto, ter que se submeter a tudinho de novo, ter despesa, ter transtorno, ter dor de cabeça por conta de um ponto, de uma questão. E de uma questão. E mais revoltante ainda é, sabe quando acontece? Quando você pega uma prova antiga, que eles colocam os termos, chamado de Denatran,
como opção correta, que não existe mais. Para não falar outra coisa, né, Estefânia? A colega fez uma prova, ela sabia a tabela toda, e ela, infelizmente, pegou uma prova antiga. Ela pegou uma prova que não tinha Senatran. Senatran entrou no lugar do Denatran. A opção correta nessa prova que ela fez era Denatran. Era Denatran. E como era algo que não existe mais, ela usou a lógica. Então, não vai ser Denatran. Vou para uma O. Foi no Contran. E acabou perdendo uma questão. Então, tem prova que você pode pegar o termo Senatran? Claro. Já tem prova que você vai pegar Denatran. Ah, professor, e se cair Senatran e Denatran? Aí você vai no Senatran, que é o que está cobrando hoje. Sinistro. Tem prova que cai sinistro, como a Aracleidiane caiu. Já tem prova que não cai, cai acidente. Não é todas as provas que já está atualizada. Tá vendo? Então, leia, tenha paciência na hora da prova, se prepare bem. É o que eu estou falando, pessoal, ó. A galera que está se preparando bem mesmo. Então, com dificuldade, ó, 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 para poder passar na prova. Mas é dificuldade mesmo. Não fica brincando de fazer prova, não, gente. O reteste é caro. Eu nunca vi as provas tão difícil como está agora. Essa história deles colocar o processo um ano a mais, a dificuldade das provas foi lá para cima, porque eles deixou de lucrar com algumas taxas, mas está lucrando com a reprovação. Está lucrando com a reprovação. Então, se prepare mesmo, se doe. Pega final de semana que você está de folga, não passeia, não. Vai estudar. Ah, mas esse, aquilo, outro tem que priorizar. Depois você prioriza. Sua família, eu tenho certeza que vai entender. Você sentar com seu filho e explicar ao filho, ó, eu não posso, por isso e por isso. A mamãe vai se dedicar à prova semana que vem. Na outra semana a gente faz. Pode ser, ele vai te entender. Senta com o marido, explica se você é casado ou a esposa, se você é marido ou esposa, cônjuge, senta e conversa. Pede ajuda. Fala, ó, eu vou delegar, você vai me ajudar, você vai lavar uma louça, vai fazer um arroz, vai fritar um bife. Pede ajuda, a mão deles não vai cair, não. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso, que a mão não vai cair e vai te ajudar, porque você vai poder se dedicar um tempinho a mais. Viu? E se esforça, gente, foca. Foca, porque quem tá focando não tá passando. Imagine se não focar. E não cai nessa, eu vou na sorte. Não vai, não. Não vai, não, porque você vai ficar indignado e vai falar desisto. E vai falar desisto, porque a pontuação vai ser lá embaixo. Vai ser lá embaixo. Só para vocês terem ideia, teve uma aluna, na verdade foi um aluno, a prova dele, 40 questões. 40 questões. Quantos pontos tirou? É o nervoso que dá o branco, né, Cleidiane? 8 pontos, gente. De 40 tirou 8. Aí eu te pergunto, será que ele leu a prova ou será que chutou? Eu bato na tecla que ele chutou. Porque por mais que dá um branco, igual a Cleidiane colocou aí, ó. Professora, vocês explicam muito bem, mas a gente tem que se dedicar, prestar atenção, porque nas aulas a gente acerta, mas na prova dá o branco de nervoso. Marlene colocou aqui, ó. Eu mesmo dei vontade de desistir. Eu mesmo dei um branco. Dá um branco, mas é o nervosismo. É o nervosismo. Quando vocês forem fazer a prova, gente, lembra, ó, você tem conteúdo, você sabe. Você tem que controlar o danado do nervosismo. Tem que dominar ele, mostrar para ele que quem manda é vocês, que ele não vai mandar em vocês, não. Porque o nervosismo atrapalha em tudo. Atrapalha na prática,
atrapalha na teórica. Você vê na prática, o aluno treme tanto, tão nervosismo que ele fica, que ele não consegue fazer um controle de embreagem, ele deixa o carro apagar 5, 6 vezes. E ele dirige bonitinho, certinho. Mas a ansiedade toma conta. Toma conta. Faz o suco lá, ó. Ó o que a Estefânia tá colocando aí, ó. Gente, já que ela fala é maravilhoso. Tem uma ansiedade, no dia tava tão calma. Faz o suco do alface com ensino, mas não faz. Fica com preguiça desgramada de bater um alface no liquidificador e passar para dentro. Faz o suco. Eu conheço aluno que largou tarja preta por conta do suco. Parece brincadeira, mas não é. Largou tarja preta. E está vivendo de suco de alface. Faz isso. Você vai ver se você não consegue, mas já faz antes, ó. Não faz em cima, não. Faz antes. Fica de olho nos aulão, fica de olho nos intensivos. Tudo ajuda. Você não vê lá no grupo as meninas falando que o intensivo foi o que ajudou, o aulão foi o que ajudou? Vocês vão ter esses gastos agora. Depois, quando vocês passar, acabou. Não vai ter gasto. Só daqui a 10 anos, quando for renovar. E a habilitação, gente, é um filho. Gasta mesmo. Na teórica, gasta na prática. Depois, quando tirar, acabou. É só na renovação. Então, se dedica. Se dedica. Tudo é gasto. A vida é assim. Você vai na padaria lanchar, não paga não para ver se tu lancha. Vai no mercado. Tá precisando de um biscoito, de um açúcar, não paga não para ver se tu leva. É assim. A vida é assim. Assiste a aula depois, faz anotação. Se tiver dúvida, se vai fazer a prova por agora, vê que precisa de um reforço, vê que precisa de uma ajuda, me manda mensagem. Não precisa ficar com vergonha, não. Me procura. Me procura. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou dando aula, eu estou trabalhando. Mas depois eu respondo. Eu sempre respondo. Sempre respondo. Às vezes, meia-noite, eu estou respondendo aluno. Mas manda mensagem. Eu não vou adivinhar na dificuldade que cada um tem. Vocês viram lá no grupo? Ah, muitos falam, eu tenho dificuldade em tudo, tenho dificuldade em tudo. O professor está aqui, eu estou aqui, o Fábio está aqui, mas não correr atrás, complicado. A Estefânia falou que ela é uma. Eu mesmo, kkk, coitada da prof. Gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana, bom descanso. Estuda. Estuda para a semana que vem, se você for fazer prova, na sexta-feira você não está mais no ao vivo, viu? Já está com as aulas agendadas para começar na semana seguinte. Beijo, bom descanso para vocês, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.